Olá! Vamos a mais uma aula do estudo aprofundado da doutrina espírita. Estudo aprofundado da doutrina espírita. Livro 1, Cristianismo e Espiritismo. Módulo 2, O Cristianismo. Roteiro 18, As Epístolas de João e de Judas. Nesta aula, nós vamos conhecer e aprofundar o estudo das Epístolas de João e de Judas. Tópico 1, Epístolas de João. Além do seu evangelho, João, filho de Zebedeu e irmão de Tiago Maior, escreveu 3 epístolas e o livro do Apocalipse. Há muita semelhança literária e doutrinária entre as epístolas e o evangelho de João, de forma que é praticamente impossível negar a sua autoria. É verdade que a segunda e a terceira epístolas deram lugar a certas dúvidas, cujo eco se encontra em Orígenes, Eusébio de Cesareia e Jerônimo. As 3 epístolas joaninas formam uma unidade de composição, embora cada uma possua a sua especificidade. Quando analisamos as 3 epístolas de João, percebe-se que a ordem cronológica delas não estaria correta. Acredita-se que a primeira epístola escrita seja a terceira. Nessa terceira epístola de João, percebe-se a preocupação do autor em tentar resolver um conflito de autoridade dentro das igrejas que estavam sob a autoridade de João. Na segunda epístola, nós identificamos uma certa advertência quanto ao perigo dos falsos doutores. E na primeira epístola, nós vemos uma carta endereçada às comunidades cristãs da Ásia. E nessa primeira epístola, João procura colocar a sua experiência religiosa. Os estudiosos acreditam que as epístolas de João tenham sido escritas em Éfeso, mais ou menos entre a transição do século I ao século II, e elas tenham sido escritas na mesma época que João escreveu seu evangelho. É possível identificar um ponto em comum entre todas essas epístolas, que seria a preocupação dos conflitos que estavam surgindo dentro das comunidades cristãs de Éfeso e da Ásia Menor. Acredita-se que esses conflitos foram originados porque em diversas comunidades cristãs dirigidas por João começou a aparecer grupos influenciados pelo gnosticismo. E essa influência dessas ideias provocou divisões nas igrejas. Falando um pouco sobre o gnosticismo, consiste num conjunto de correntes filosófico-religiosas que são oriundas da região do Mediterrâneo e tiveram nascedor exatamente nos séculos I e II depois de Cristo. E o gnosticismo ele é formado por um conjunto de interpretações entre relatos bíblicos, escritos apócrifos e também ideias filosóficas que teriam origem em Platão. Além disso, associados a cultos misteriosos que vinham da Grécia e de Roma e também do Oriente. Esse sincretismo de ideias faz surgir a corrente chamada gnosticismo. O gnosticismo ele estava fundamentado na chamada gnose, que é o início da palavra, que significa conhecimento. Então, era pautado na evolução espiritual, na aquisição de espiritualidade através do conhecimento. Em razão desse sincretismo que o gnosticismo apresentava, ele trazia elementos da cultura da Babilônia, do Egito, da Síria, da Grécia e do próprio Roma. E isso aí era influenciado ainda por elementos de astrologia, por questões de mistérios das religiões gregas politeístas, isso fazendo com que essa corrente de pensamento, essa corrente religiosa e filosófica estivesse fundada na crença da salvação pelo conhecimento. O que se percebe, então, nas epístolas de João é o esforço de João para afastar o gnosticismo do cristianismo e, principalmente, para minimizar os conflitos que surgiam com essas ideias sendo introduzidas dentro das igrejas. 1.1 Síntese dos principais ensinos das epístolas de João. João apela aos cristãos nas 3 cartas
no sentido de preservarem a pureza doutrinária do cristianismo, superando as divergências pela legítima prática do amor. O apelo do apóstolo atravessa os séculos e chega até nós, mantendo uma atualidade surpreendente. Nos faz ver as dificuldades para se manter a pureza doutrinária dos ensinamentos superiores. Percebe-se nas 3 epístolas a tentativa do apóstolo de encontrar uma solução para evitar que a crença cristã seja adulterada por ideias gnósticas e outras ideias correntes nas comunidades cristãs da Ásia Menor. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículos 9 a 11. Nesse trecho, João adverte sobre o amor ao próximo, porque aquele que ama o próximo, ele consegue compreender o outro, consegue tolerar, aceitar e perdoar o outro. Por isso que ele faz essa alusão e faz um contraponto contra aqueles que adquirem conhecimento, mas não sabem amar o próximo. Então, João aponta que a verdadeira iluminação está exatamente em potencializar o amor que cada um tem dentro de si. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 5. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem um testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículos 9 a 10. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter conosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Segunda Epístola de João, capítulo 1, versículos 9 a 11. Nesses trechos de João, nós podemos perceber que ele orienta sobre a forma de se comportar e a quem devemos dar atenção ou nos aproximar ou ter conosco, como ele diz, receber em sua casa. Porque ele está, na verdade, sinalizando para a importância da caridade como fonte divina das bênçãos do Senhor. Então, ele nos apresenta que devemos utilizar em nossas vidas as ações de uma caridade, e essa caridade tem que procurar executar o bem. E tão importante quanto essa caridade das ações externas é também a caridade das ações internas, que é justamente a manifestação da caridade em nossa essência, em nosso espírito. E ele, então, nos traz aí nessas falas de João que devemos olhar a caridade como um estado de vida. Ou seja, ela tem que estar presente no nosso pensamento, na nossa fala, nas nossas ações, para que possamos estar alinhados com os ensinamentos de Jesus. O prebístero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram da tua caridade, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra vós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Terceira Epístola de João, capítulo 1, versículo 1
9 até 11. Percebemos aqui na fala de João a preocupação com a cisão da igreja, com o movimento em fazer com que a igreja se tornasse ali um núcleo dos escolhidos, e somente aqueles que seriam salvos estariam dentro daquela igreja. Então, João adverte, dizendo que Jesus ele veio para todos e não para alguns escolhidos. E por isso, João ele coloca que muitas vezes esse comportamento de cisão ele está revestido ali da maldade, está revestido de um antagonismo que não é compatível com os ensinos do Cristo. Por isso, João quer lembrar que Cristo ele veio para ensinar a fraternidade entre todos, e essa seria a grande aliança que Jesus promovia para com todos, através da fraternidade, porque Jesus apresenta o reino dos céus como um reino onde não haveriam diferenças, nem cisões, nem afastamentos, e sim todos comungando com Deus. Tópico 2. Epístola de Judas. Judas, o autor da epístola, é usualmente identificado como irmão de Jesus, em Mateus 13, 55. O autor também se identifica como irmão de Tiago, no versículo 1 da carta. Nada nos obriga a identificá-lo como o apóstolo que tem o mesmo nome, como vemos em Lucas 6,16 e Atos dos Apóstolos 1:13. Ele mesmo também se distingue do grupo apostólico. Essa epístola se percebe que foi escrita a uma igreja ou então a um grupo de igrejas que tinha por finalidade de combater o pensamento que estava surgindo nessas igrejas, representado esse pensamento por certos indivíduos mais carismáticos que estavam pregando e praticavam a libertinagem moral. E percebemos então que o autor dessa epístola, ele procura denunciar essas pessoas como pessoas ímpias, como pessoas impuras, e que já havia sido profetizado pelos profetas que essas pessoas estariam condenadas pelos seus equívocos morais. Então, essa carta procura estimular o leitor para que ele busque o caminho da sua elevação espiritual e moral. A carta, apesar de ser bem curta, ela é rica na redação, na forma de escrita, na composição de tudo que está nela lançado. Os estudiosos situam a carta como um escrito que tem um contexto judaico-palestino. E outra questão que aponta na direção desse cristianismo judaico-palestino é como ele descreve os métodos que ele utilizou para entender, para compreender os ensinos do Cristo. E ele coloca também uma confiança na Bíblia, em detrimento de sua tradução grega, conhecida como a Septuaginta. Outro aspecto importante é a questão da ortodoxia doutrinal, da obrigação à ortodoxia, ou seja, de seguir ali aquelas orientações de uma forma bem rígida. E também a questão da espera da vinda do Cristo, chamada de parousia. A igreja acredita que essa epístola tenha sido escrita em torno do ano 200. E se percebe, como já se relatou, que Judas ele está preocupado em estigmatizar os falsos doutores que colocam em perigo a fé cristã. 2.1. Síntese dos principais ensinos da Epístola de Judas. A Epístola de Judas foi endereçada aos que foram chamados, amados por Deus e guardados em Jesus Cristo, como se vê em Judas, capítulo 1. O tema básico, desenvolvido em 25 versículos, sem divisão por capítulos, se resume no alerta contra os falsos doutores e o perigo que suas ideias podem ocasionar às comunidades cristãs. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus,
um único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Judas, versículos 3 a 4. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Corá. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacenteando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar, dentre eles, todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Judas, versículos 10 a 16. Estes são os que causam divisões sensuais que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Judas 19 a 21. O que se observa, então, na Epístola de João é a preocupação exatamente com aqueles indivíduos que passaram a fazer parte da igreja e que ali estavam desviando os demais, através de palavras, de ações que eram contra a moral e contra os ensinos do Cristo. Então, Judas apresenta a luz que Jesus veio trazer através de seu evangelho. E mais, ele procura mostrar que o conhecimento com Jesus é a claridade transformadora da vida. E por isso, aqueles que se afastam daquela ignorância distante das luzes do Cristo é que vão ascender no caminho até Ele. E assim, nós percebemos na Epístola de Judas um convite poético para que o homem ele procure buscar a sua reforma íntima e não se deixar levar pela influência daqueles que estão sendo inclinados ao caminho do equívoco, ao caminho das sombras. Este era o conteúdo que tínhamos para esta aula. Espero que tenha gostado, que curta, comente e compartilhe para que mais pessoas conheçam o nosso curso do estudo aprofundado da doutrina espírita. Desejo uma excelente semana, muita paz e muita luz.